amizade, o som do berimbau que contagia o capoeirista e quem está assistindo, ouvindo. Então a musicalidade ela traz essa diferença das outras artes. Não é que o capoeirista é melhor do que as outras artes, então ela tem essa diferença em sentido das outras artes por causa da música. Quando eu assisti uma apresentação de capoeira do meu mestre, lá no colégio que eu estudava, eu vi que ele tinha tudo, tinha educação, tinha arte, tinha folclore, era muito importante. Foi ali que eu fiquei na capoeira até hoje. Meu nome é Rubens Donzé Lessa, tenho 43 anos, sou morador de Penápolis. Iniciei a capoeira em 1994. Viu? Hoje eu sou conhecido como Contamestre Rubens. Tá? Esse projeto não é só contar a história do capoeirista, mas também no início da capoeira em Penápolis. Meu nome é Cícero Severino dos Santos, mais conhecido no mundo da capoeira como Mestre Baiano. Eu sou o Mestre Silva da capoeira. Sou a Tamires, tenho 37 anos, sou da cidade de Penápolis. O início da capoeira em Penápolis foi nos anos 80, viu? Com imigrantes das capitais para cá. Chegando aqui, ele não encontrou capoeira. A gente até pode dizer que isso é a capoeirista de ruas. A capoeira em Penápolis, eu era aluno de capoeira, vim passear em São Paulo, encontrei um estudante também de capoeira aqui, e nós jogamos capoeira. Em 1978, nós fizemos uma demonstração de capoeira aqui em Penápolis, que trancou a rua. Tinha uma circular que passava lá, até a circular atrasou o seu horário, porque ficou assistindo a capoeira. Ninguém sabia o que era capoeira. Então eu sou pioneiro também em Penápolis, na área da capoeira. Porque eles treinavam nas praças públicas, na rua, em alguns outros locais. Tem até relato de alguns capoeiristas, né, de outras pessoas que a gente foi pesquisando, que eles treinavam nas beiras dos córregos, onde que tinha os morros, que eles treinavam os mortais, os movimentos de capoeira. Alguns ficou até muito conhecidos na cidade por ser brigões dentro da cidade. No meados dos anos 90, iniciou os primeiros grupos de capoeira em Penápolis. Viu? Tendo o mestre Baiano e o mestre finado, o mestre Tarzan. E o mestre Tchutch e o Luke também que fizeram uma passagem. Meu início no mundo da capoeira foi na década de 80. Comecei com o professor Gervásio, que ele veio ali da linhagem da Cordão de Ouro. E depois, 2 anos treinando com ele, ele teve que ir embora da cidade. Aí foi onde eu conheci o meu mestre baianinho, né, de Araçatuba, onde eu pratiquei capoeira ali com ele há cerca de 11 anos. Me formei, mudei para Penápolis na década de 90, comecei a dar aula aqui na década de 90. Conheci a capoeira em 1998, com o mestre Baiano, e eu comecei a treinar em 1999, tinha 12 anos, mas eu conheci a capoeira com 11 anos de idade, e eu já treinava, mesmo não treinando com o mestre, eu via os meninos treinando, e eu treinava sozinha, mas eu só comecei a treinar mesmo com o mestre em 1999. Comecei em São Paulo e a partir de passar por muitas outras modalidades, eu fiquei com a capoeira por causa da apresentação. Eu estou com meus 60 e poucos anos e ainda estou na ativa com a capoeira porque valeu a pena. A capoeira vem de uma linhagem muito boa, e o meu mestre é advogado, eu também estudei bastante para poder fazer uma boa capoeira e aqui unir com as pessoas, com os capoeiristas aqui de Penápolis, para poder nós mostrar e fazer Penápolis crescer na arte da capoeira.
Em 2000, teve uma mudança gigantesca na capoeira, que os capoeiristas começaram a trazer a capoeira para outros locais, entendeu? Como escolas, escola particular, município, estado, academias, entendeu? Trazendo uma capoeira pedagógica, trazendo também uma ukulele, a puxada de rede, outras atividades dentro do mundo da capoeira. Hoje, em 2024, a gente tem até 7 grupos de capoeira na cidade, desenvolvendo outros trabalhos, crescendo junto, fazendo eventos de capoeira. Eu iniciei no mundo da capoeira porque eu queria fazer uma arte marcial. Até no momento que eu era muito jovem, era o tempo de Bruce Lee, né? Que eu assistia muito filme de Bruce Lee, e Bruce Lee fazia muito movimento parecido com a capoeira. E eu, devido ser de, assim, tamanho, nível médio, e ser pequeno na época, e os mais grandes abusavam um pouco de mim também, né? Era um pouco desaforado comigo. Eu falei, então vou aprender uma arte marcial. Fui no karatê, não deu certo, até pelo judô fui olhar também, não deu certo. Quando eu assisti uma apresentação de capoeira do meu mestre, que é o mestre Santana, ele, que foi muito bem instruída aquela apresentação no colégio que eu estudava, eu vi que ele tinha tudo, tinha educação, tinha arte, tinha folclore, era muito importante. Foi ali que eu fiquei na capoeira até hoje. No início foi um pouco complicado, porque meu pai não gostava de fazer capoeira, né? Até porque eu era a única menina, tinha 12 anos de idade. Muita gente falava para minha mãe, porque era um universo muito masculino e eu só treinava com meninos, né? Teve uma época que não tinha menina mesmo e eu treinava só com os meninos e enfim, até hoje hoje como mãe ainda é um pouquinho complicado, mas na época, quando eu era criança, acho que foi a época mais complicada, né? Que eu não tinha muito opinião do que eu podia ou não fazer, mas eu também tive muito apoio, né? A minha mãe confiava muito nos meninos, no Kim, no Rubinho e no mestre Baiano, então ela deixava eu viajar com eles e tudo mais. Porque quando o mestre Baiano parou de dar aula, eu tinha 15 anos, eu comecei a treinar com o Kim e o Rubinho, que assumiram o trabalho do mestre, e foi a partir daí que eu comecei a viajar, a conhecer outros capoeiristas, e a minha mãe confiava muito nos meninos, então foi um pouquinho mais tranquilo, mas para a mulher na capoeira não é muito fácil, né? A gente sofre muito preconceito ainda em rodas e tudo mais. A gente tem que conquistar o nosso espaço. E eu acho que eu conquistei o meu, assim. Foi difícil, mas eu consegui. Ela significa muitas coisas para as pessoas. Para mim, ela é tudo. É um esporte, ela é filosofia de vida, ela é amor, ela é música, ela é saúde para o ser humano, para o jovem, para a criança, para o adulto. Então isso é a capoeira para mim. E a capoeira é tão rica, né, que ela serve em várias vertentes, entendeu? A gente pode colocar a capoeira na educação, ensinando para as crianças, entendeu? Os inícios dos anos, desenvolvendo o corpo, a mentalidade, o desenvolvimento físico e motor, fazendo a socialidade, a conversão, né, brincando. Você também leva a capoeira, a parte do esporte, ela tem campeonatos, né, que hoje a gente tem o MVB, que é um dos maiores que tem. Existem os regionais, que a gente já participa há mais de 8 anos. Né? Existem muitos outros grupos de capoeira. A capoeira como cultura é gigante. Né? Hoje é considerado pela Unesco como um patrimônio cultural brasileiro, que é a maior representação da capoeira, da cultura brasileira e do negro dentro do Brasil, que é desenvolvida através de canto, de jogo, das histórias. As músicas contam a própria história da capoeira, como dos capoeiristas e do mundo. Os instrumentos são tudo feitos à mão. Então, assim, ela é muito rica. Então, a gente só tem a manter essa conservação da nossa arte. Eu comecei a dar aula de capoeira com 21 anos, né? Por uma oportunidade que eu recebi dos meus professores, do Kim e do Rubinho. Na época, eu era graduada e eles me deram a oportunidade para trabalhar com eles na prefeitura de Penápolis, nos CMEs. Então, eu estagiava junto com eles.
E eu trabalhei durante 4 anos nessas instituições. E depois eu dei aula em Havaiandava, numa creche em Havaiandava, Seara Meimei. Depois eu retornei para Penápolis, trabalhei mais 5 anos no CEMEIS, participando também da Semana da Expressão Cultural, com as manifestações culturais, samba de roda, puxada de rede, a capoeira, literatura de cordel, que também faz parte, né, desse universo cultural. E também hoje eu trabalho numa escola particular, que também abriu as portas para capoeira aqui em Penápolis. Também trabalhei no programa Escola da Família durante mais de 5 anos com um projeto social. Eu fazia faculdade e eu ganhei a bolsa, né, do programa, fazia faculdade e trabalhava aos finais de semana com o projeto de capoeira. Hoje em Penápolis, nós estamos aí gateando novamente. Eu estive fora da cidade por algum tempo, mas estamos aí de forma disponível para fazer o trabalho da capoeira, que é uma capoeira, ela vai se modernizando todos os dias. Então a capoeira dá isso para nós. Ela nunca tem um final, nunca se fina. O camarada fez ali, ele é mestre, acabou, parou ali não. Todo dia está tendo uma criatividade. Então nós estamos aí procurando fazer o melhor para o jovem, para a criança, né? Nesse sentido aí de melhorar a capoeira em nossa cidade. Penápolis, Birigui, são muito pouco a capoeira, né? Mas é assim que é. Mas acredito que através dos mestres, conforme eles vão sendo educados, ensinando, as coisas vão melhorar também nesses lugares tão precários da capoeira. Como mestre de capoeira, é procurar ensinar as pessoas a maneira de se viver como ser humano, entendeu? Respeito, educação. Então é isso que eu prezo na capoeira e ensino para os meus alunos e os discípulos. Os mestres que eu considero e admiro, um foi aqui na nossa cidade. Na época que eu comecei a dar aula, ele também começou, que é o mestre Tarzan, que é do grupo de capoeira Beira-Mar. Hoje falecido, né? A gente respeitava muito como capoeira, homem honrado e um bom capoeirista. Outro mestre que eu admiro, já faleceu também, que é o mestre Peixinho do grupo Senzala. E o mestre Pulmão, que hoje é do grupo Senzala, está sempre aí dando as entrevistas, então são os mestres que eu admiro. Todas as mulheres que treinam capoeira são motivos de admiração, porque não é um mundo muito fácil para a mulher, né? Não é um caminho muito fácil a ser percorrido, principalmente quando é mãe, tem família ou trabalha fora, né? Quando a gente é adolescente é um pouco mais fácil, porém toda mulher que faz capoeira, para mim, é motivo de admiração. Só que no mundo da capoeira tem uma capoeirista que foi a primeira mulher que eu acompanhei, que é a mestra criança, que é a que eu sigo até hoje, que eu geralmente busco inspiração, que é na mestra criança. Eu não vou falar dos meus alunos. Tem um senhor aqui na nossa cidade, o mestre Silva, eu admiro ele por causa da filosofia de trabalho dele, como ensinar as crianças e os jovens, ser homens, ser pessoas educadas, disciplinadas. Então é uma pessoa que eu admiro, o mestre Silva, da capoeira Brilho do Mar. Nós devemos se unir para poder que cresça a arte da capoeira, até mesmo porque a capoeira é um patrimônio, né, unitário da humanidade, é cultural, é folclore, é a nossa arte, é a única arte nossa e está no mundo todo. Uma dica que eu dou para os principiantes da capoeira, porque vai iniciar a capoeira, que escolha um bom professor, um bom mestre, observe, verifica, pesquise, para poder não entrar num lugar que depois vai se arrepender. Então pega um bom mestre, um bom professor, que tudo dará certo. A dica que eu dou para esses que querem praticar capoeira, que vai ser maravilhoso para sua mente, para o seu corpo, né? Para o seu bem-estar físico
e mental. Então, isso que eu peço para que as pessoas venham procurar fazer a capoeira. Não só no meu grupo de capoeira, mas como os outros que estão aí ensinando a capoeira. Para as mulheres, não desistir, porque o caminho é longo mesmo. E sempre fazer o seu melhor, dar o seu melhor, ter postura dentro da capoeira, né? Porque a gente já é muito cobrada, a mulher já é muito cobrada por todos os motivos, por todos os lados. A postura que eu falo é você saber se impor na hora certa, não deixar que os homens digam para você sempre o que você tem que fazer. Se você tem conhecimento, vai lá e mostra que você tem conhecimento, para que você seja respeitada. E se puder, viaje, se puder, conheça outros capoeiristas, pegue roda diferente, sempre chegando na humildade, no respeito, que a gente conquista o nosso espaço. Só basta não desistir e seguir em frente. O primeiro esporte foi o judô, depois o karatê. Depois a gente dava aula de capoeira numa academia da nossa cidade, que é a Saico, ali a gente fez o jiu-jitsu também. Mas a capoeira ela é diferente. Em que sentido? O som do berimbau, que contagia o capoeirista e quem está assistindo, ouvindo. Então a musicalidade ela traz essa diferença das outras artes. Não é que o capoeirista é melhor do que as outras artes. Então ela tem essa diferença em sentido das outras artes por causa da música. Vou tocar Angola. São Bento Pequeno. São Bento Grande, Angola. Benguela. São Bento Grande da Regional. Iuna.
samba de roda. Eu quero continuar trabalhando com capoeira, que é o que eu amo fazer. Espero que a gente consiga arrumar novos espaços, novos alunos, né, para não deixar a capoeira de Penápolis morrer. Acredito que Penápolis tem bons capoeiristas, tem bons projetos e vamos tentar colocar isso em prática e fazer o nosso trabalho o melhor possível. O mais importante é que a capoeira, os atletas da capoeira, eles desistem, porque a capoeira é um pouco difícil de aprender. E então, o que nós temos que juntar e reunir com o pessoal, incentivar os atletas novos, os iniciantes da capoeira, para que não desista da arte. Porque senão a capoeira acaba ficando... Isso é aqui no Brasil, porque lá fora está todo vapor. Tem a capoeira lá no... eu acredito ainda que a capoeira lá vai para as Olimpíadas através dos estrangeiros, porque nós não vamos conseguir, né, com tanta politicagem da capoeira, nós não vamos conseguir pôr a capoeira nas Olimpíadas. Né? Se não padronizar, não vai sair do lugar a capoeira. Eu também convido a todos para participar da capoeira, para treinar, para estar procurando um grupo de capoeira, para fazer uma aula experimental. Nós, como capoeiristas também, não deixamos essa arte morrer, fortalecendo ela, ajudando uns aos outros, divulgando, influenciando dentro do mundo da capoeira. Esse documentário também é uma homenagem ao saudoso mestre Tarzan, que fez uma grande participação na cidade de Penápolis, que hoje não está mais com nós. Onde que estiver, eu sei que está feliz, viu? E todas as rodas relembrar deles aqui em Penápolis. Vou-me embora como um passarinho. Hoje eu vou de gai em gai e também desmanchando o corninho. Adeus, camarada, adeus, adeus, que eu já vou embora. Quem vai levar saudade, quem fica solo que chora. Eu vou-me embora, meu bem, vou-me embora, como eu disse que vou. Eu não vou de lancha nova, eu vou nesse rebocador. Adeus, camarada, adeus, adeus, que eu já vou embora. Quem vai levar saudade, quem fica solo que chora. Vou-me embora, meu bem, vou-me embora e vou voltar. Vou-me embora, eu vou pra Bahia, fiquei lá, pois é meu lugar.